Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Wilson Duarte aqui para um Saiba Mais em História. Meus amigos, o meu intuito, o meu interesse ao fazer esse Saiba Mais para vocês é justamente provocá-los referente a algumas informações sobre história, no sentido de que vocês saiam de um lugar confortável e comecem a pensar, que comecem a problematizar os problemas que nós temos na nossa sociedade através das análises e desses movimentos históricos, dos fatos históricos, dos agentes históricos e que nós precisamos discutir. Hoje eu trago para vocês uma discussão, uma apresentação sobre a criação da República no Brasil. Eu gosto de falar sobre a mistificação da República ou a criação da República. Porque a nossa República, inicialmente, nada mais é do que resultado de um golpe de Estado. Um golpe de Estado efetivado pelo Exército Brasileiro contra o imperador Dom Pedro II, representando então a monarquia que até então existia aqui no Brasil. Então, em 1889, caía a monarquia no Brasil e se instaurava a República. A República foi um regime instituído pela força de uma minoria em detrimento da maioria da população brasileira. O que isso significa dizer? O povo dormiu monarquia e o povo acordou república. O povo não sabia muito bem o que é que estava acontecendo ali, nessas configurações, nessas estruturas apresentadas até então. Poxa, professor, mas não tinha internet como uma comunicação veloz entre as pessoas. Lembre-se, meus queridos e minhas queridas, ao longo da história, mesmo nas repúblicas, digamos, da América Latina, houveram maciça participação popular. Isso não acontece no Brasil. O que nós temos é uma república criada por poucas pessoas, por uma elite e levada a cabo pelo Exército Brasileiro. E nessa perspectiva, essa elite é que desenha o que será essa república e como será essa república. Um golpe desprovido de apoio popular, ele criou o que é chamado de um vazio imaginário político nacional. Então, e aí, o que vai ser feito? E agora? Os caras pensaram assim, bora inventar algo então. Vamos inventar várias coisas e colocar aí no lugar. Então eles começaram a manipular, a reescrever, a reorientar a história para que preenchesse esse vazio no imaginário popular. Os defensores, então, do novo governo saíram em busca de criar, inventar, cristalizar um passado capaz de estabelecer uma ligação com a ideia de república e que se estabeleceria com esse golpe de 89. É claro que desde o início do Império, em alguns lugares já se lutava em alguns momentos por essa república, mas não era um movimento conciso, não era um movimento nacional. E aí essas pessoas orquestraram então uma mudança, criando assim uma nova simbologia para essa república. Uma nova bandeira, novos hinos, outros símbolos. Veja você, Dom Pedro II é sempre com uma representação caquética, fraca, idoso, representando justamente essa monarquia. E Dom Pedro II, Dom Pedro I, rapaz, sendo representado como um jovial, como um forte. Por quê? Porque Dom Pedro I foi responsável por aquele episódio conhecido como Independência do Brasil em 1822. Então esse rompimento em relação a Portugal, esse rompimento político em relação a Portugal, realizado por Dom Pedro I, eles usam então ele como uma imagem jovial já para dar essa ideia. Aquele passado lá já era separatista. Esse aqui do Dom Pedro II nós temos que transformá-lo em outra coisa, como algo velho, não é? E aí foi se reconstruindo o passado para ocupar esse vazio na mentalidade das pessoas e enfiado na cabeça das pessoas, sendo ensinado nas escolas, principalmente, e nas propagandas e tudo mais. E foi se reconstruindo o passado, de acordo com os interesses dessa elite que havia orquestrado esse golpe. Acho que um exemplo que nós podemos usar que fica bastante claro é na questão de Tiradentes. Se vocês observarem muitas das figuras que apresentam Tiradentes,
vão apresentar ele como um barbudo, cabeludão, relembrando Jesus Cristo daquela tradição judaico-cristã religiosa, né? Como Salvador. Veja, um herói, um Salvador, quando ele foi esquartejado, né? Aquele desenho dos pedaços de Tiradentes caindo, rolando ali, justamente para atender a essa necessidade que existia de criar, de inventar esses heróis da República, ok? Zumbi dos Palmares não foi herói nenhum, porque ele lutou contra o quê? Isso é só para provocar vocês. Então, nessa perspectiva, além do Tiradentes, né, ter essa aproximação com Jesus Cristo nessa perspectiva, ele ainda era militar, trabalhou como alferes, como militar. Então, esse cargo do Tiradentes e a figura do Tiradentes lutando para estabelecer a República aproximava dos dirigentes do golpe, certo? Que também eram militares, trazendo, né, como se os militares fossem os grandes representantes ali dessa mudança, dessa nova mudança que acontecia até então, e destransformando o golpe, digamos assim. Eu espero que vocês tenham curtido essas informações. Eu gostaria muito que vocês pudessem assistir e reassistir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e chamar essas pessoas para a discussão, para o debate, para a conversa, para o diálogo, né? Essas manipulações acontecem ao longo da história e precisamos discutir isso para que elas não ocorram com tanta facilidade. Até a próxima e que a força esteja com vocês.